Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou, para quem não me conhece, Maria José Pacheco França Pinheiro Machado, mais conhecida pelos amigos como Zezé. Eu gostaria hoje de falar com você sobre arte, e principalmente dentro da arte da pintura. A arte, para mim, é um sentimento que está ligado não só às sensações, mas àquela reflexão interior. Por que eu me envolvi com a arte e principalmente com a pintura? Quando o meu marido era vivo, há uns 20 e poucos anos atrás, nós viajávamos e eu dizia para ele: nossa, e ainda dizem que Van Gogh era louco, olha a cor daquela árvore, parece que é verde, mas não é, olha o tom do lado, é azul, olha aquele outro, o sol, ele tem todos os tons, azul, amarelo, verde, vermelho, as árvores também. Então, a natureza que está ali, dependendo do prazer que você tem de olhar, como você reflete sobre aquilo que está lá, você pinta, você desenha. E no meu caso, eu queria pintar. Só que o meu marido dizia: você não sabe pintar nem casinha, o que você está falando de pintura? As coisas passam, o tempo passa, e aconteceu que quando ele faleceu eu precisava de um apoio. E esse meu apoio veio de uma pessoa muito especial que me recomendou: vai procurar a arte, vai procurar a pintura, vai procurar a escultura, vai procurar alguma coisa dentro da arte que te dê prazer e que te faça modificar esse modo de vida, esse modo de pensar, esse modo de viver seu. Eu tive a felicidade de encontrar uma pessoa que foi uma alquimista na minha vida, não é? Que mudou essa minha percepção, inclusive da vivência e da arte. E eu comecei então a ter aula de pintura. O interessante é o seguinte: eu nunca tinha me proposto a pintar, porque todas as vezes que eu fazia algum desenho diziam: nossa, que coisa horrorosa, você não sabe pintar. Quando eu fui para a primeira aula de pintura, e eu cheguei na minha casa com um quadro já feito, uma marina, uma das minhas filhas estava muito assustada, pensando: coitadinha, como que ela vai se sentir a partir dessa aula? Porque eu achava que eu era uma coisa horrorosa como pintora. Nunca consegui pintar nada. Realmente as minhas casinhas eram horríveis. Eu não sei se eu não tinha o prazer, a ligação. Eu sempre gostei muito de ler, mas eu nunca tinha pensado em pintar. Eu gostava muito de observar a natureza, de observar os quadros, de observar os pintores. Eu ficava muito emocionada quando eu via uma pintura muito bonita, muito linda. Aquilo me emocionava, me tocava, mas eu não era capaz nem de imaginar como fazê-lo. E a partir destas aulas que eu tive com esta professora, com esta alquimista, com esta artista, eu percebi o seguinte: quando ela dizia para mim assim, vamos precisar de telas. O que eu fazia? Eu ia comprar a tela, só que eu comprava uma tela que foi a segunda tela que eu pintei, né, sem ser aquela que eu vim da aula, tinha 1 metro por 70. Eu não conseguia pintar telas pequenas, eu precisava de espaço, eu precisava jogar as tintas em cima da tela, porque assim parece que eu me sentia melhor, parece que alguma coisa de dentro de mim saía em cada momento que eu dava uma pincelada. E isto para mim era assim um prazer muito grande. Era assim como se fosse uma volta, uma saída, uma manifestação do meu pensamento, do meu silêncio interior. Era alguma coisa que vinha de dentro, né? Eu tentar pintar. E às vezes eu olhava e dizia: não é bem esta cor. Eu sou trabalho como pintura figurativa, então eu tenho modelos, e às vezes eu modificava esse modelo completamente, porque a minha releitura
daquele quadro que estava ali para eu copiar, ou daquela figura que estava ali, para mim tinha um significado se eu mudasse, por exemplo, o tom das cores. E o que foi acontecendo? Eu pintei esse quadro bem grande, porque eu precisava expandir tudo aquilo que estava dentro de mim, através da tela, através das tintas, através das cores. Sempre eu pintei paisagens e marinhas. É alguma coisa que me dá muito prazer. Eu gosto muito do mar e gosto muito da natureza. Então, e gosto muito das flores. Então eu pintei muitas flores, muitas casas, vários tipos de casas, várias épocas de casas. E isto para mim era uma coisa muito prazerosa e muito gostosa. Então é uma pintura figurativa. Eu não consegui, nunca pensei em ser impressionista, expressionista, não. A minha pintura é uma pintura figurativa. É aquela que sai ali de mim e dos modelos que eu tenho. O que me permitia perceber era que eu não conseguia ir diminuindo o tamanho das minhas pinturas. O que acontece? Por que eu estou fazendo isso? E aos poucos eu fui conseguindo diminuir o tamanho das minhas pinturas. Eu consegui fazer quadros pequenos. Eu realmente não tenho explicação. Mas eu acho que assim, é aquilo que eu sentia. Por exemplo, eu quero pintar alguma coisa bem próxima de mim. Então eu diminuí o espaço, o tamanho da pintura que eu estava ali, que eu tinha em frente para fazer. Então a pintura entrou realmente na minha vida como um lenitivo, como alguma coisa para fugir daquela tristeza, daquela melancolia que eu tinha a partir da morte do meu marido. Eu acho que as pessoas todas, não deveriam dizer, nunca vou conseguir pintar, eu não sei pintar. Tente, abrace uma tela, abrace um papel, abrace uma tinta, abrace um pincel, que é tão gostoso você expor num papel, numa tela, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. É muito prazeroso. Incentive as pessoas que estão ao seu redor a pintar. Nesta época, principalmente, que estamos muito trancados em casa, alguns mais do que outros, façam esse exercício. Tentem pintar, olhem uma figura, uma pintura, e tentem dizer o que ela significa para mim. Eu usei, dentro de sala de aula, para trabalhar com o arco do conhecimento, as pinturas de artistas famosos, pintores famosos. Uma vez foi muito interessante o significado de uma pintura para dois alunos diferentes. Eu coloquei para eles uma pintura de Picasso, que tem aquele menino que parece que está na porta de um hotel, que tem um chapéuzinho, e eu pedi para que os alunos olhassem e pintassem o que aquilo significava para eles. Um deles pintou um parque de diversões. Eu falei, como? Um parque de diversões? Sabe, professora, ele estava pensando assim, quando eu sair daqui desse espaço que eu estou parado, eu quero ir para um parque de diversões. Eu quero correr, eu quero rir, eu quero brincar. O outro aluno pintou uma carroça andando no meio do mato. Eu perguntei, o que é isto que você pintou, vendo? É porque o menino estava pensando que delícia se ele pudesse ir naquele momento para uma fazenda onde a família dele morava. Então, a interpretação que você dá ao quadro é aquilo que você sente interiormente. São sensações, são prazeres que você pode externar colocando numa tela. Façam isso, exercitem isto, porque é muito prazeroso e muito gostoso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, comuniquem-se comigo, me deem um like, tá bom? Até uma próxima e muito obrigada.